Paulo descreve em Coríntios o primeiro e o segundo Adão. Quem é o primeiro Adão? O primeiro homem a ser formado, foi formado do barro, do pó. Deus o constituiu, criou a sua mulher, né, Eva. Mas o que aconteceu lá no paraíso, aconteceu no paraíso. Jesus, dentro da sua palavra, nos mostra que o mundo jaz no maligno. Você pode repetir? O mundo jaz no maligno. Como é que o mal poderia chegar, então, dentro do paraíso? Não é um lugar que Deus estabeleceu, que Deus criou? Isso mostra que o homem, da forma que Deus o criou, ele está sujeito ao livre-arbítrio que ele recebeu de Deus e vai exercer do jeito que ele quiser. Você sabia, né? Você tem esse livre-arbítrio. Para qualquer decisão, você sair daqui e for de táxi, de Uber, de ônibus, de metrô, Deus sabe, na tua escolha, o que você vai encontrar, quem você vai cruzar. Você já não ficou piradinho com o Waze? Você já ficou? Eu já fiquei tentando pensar, cara, como é que eles estão falando que eu vou chegar X horas, X minutos, falta só dar o segundo, né? Mas você nunca ficou grilado? Como é que sabe? Se de repente tiver um percalço no meio do caminho, ele vai recalcular e ele vai te dizer, 4 minutos a mais você vai demorar para chegar. Foram os judeus que, né, desenvolveram lá em Tel Aviv, fizeram, mas eu continuo, né, muito encafifado. Vamos traduzir? Isso aí é café pequeniníssimo, ridículo, diante do conhecimento do nosso Deus, que é onipresente, onisciente, onipotente, para dizer, meu filho fez essa escolha. Opa, vou ter que colocar um livramento. Quando isso não tem um caráter espiritual, você só vai saber no céu de quantos livramentos você teve. Querido, eu te confesso uma coisa, eu fiz um tour pelo Rio de Janeiro que eu nunca esperava fazer. Eu tinha que chegar no aeroporto muito rápido e aí eu coloquei no Galeão. Aí eu coloquei saindo da Barra da Tijuca. Eu andei no menor caminho que tinha, passei em tantos lugares que eu nunca soube na minha vida que eles existiam, lugares muito mal encarados, lugares que se encara normalmente, tudo quanto é situação, e cheguei na porta do aeroporto sem passar pela Avenida Brasil, sem passar pelas principais avenidas, entre aspas, tudo por dentro. Eu acho que muitos oraram por mim nesse dia, porque foram cenas muito diferentes, né, que eu tive a oportunidade de cruzar. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje o Senhor está te chamando para desfazer todo tipo de engano e mentira que são armas, instrumentos de Satanás para roubar, matar e destruir a tua vida. Ouça isso, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Senhor, eu consagro a Ti, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor tem antes de participarmos da Santa Ceia, como palavra revelada, Senhor, para nos trazer a consciência de que o engano e a mentira não podem mais ter acesso à nossa vida. Não queremos, Senhor Jesus, viver, Senhor, situações de roubo, morte e destruição, por não discernir, por não nos posicionarmos, por tantas vezes aceitar, Senhor, esse engano ocupando lugar que o Senhor diz para nós não estarmos mais. Coloca a tua mão de poder em cada coração, em cada vida, em cada coração. Todos, Senhor Jesus, que sofreram danos, que sofreram, Senhor Jesus, perdas, por causa desse espírito de engano, de mentira, recebam hoje, Senhor, a liberação completa e recebam, Senhor, a restituição que o Senhor tem
terminando, acabando esse ciclo de perdas e de mentira, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, querido. Fala a verdade. Se Satanás, se necessário, ele se transforma em anjo de luz para enganar, principalmente aqueles que são de Deus. Se o inimigo consegue fazer isso, e você imaginava o inimigo, aquela imagem terrível, com chifre, o tridente e etc., começa a mudar teus conceitos. Começa a mudar os teus conceitos. Porque a Bíblia demonstra, e esse versículo, ele denuncia o inimigo como altamente sedutor. E nós precisamos prestar atenção. Para quê? Para não deixar que o nosso coração, que é enganoso, conforme a palavra fala, se precipite e aceite as coisas que vão causar roubo, morte e destruição. As coisas que são coisas que o inimigo usa. Em 2 Coríntios 11 e 3, temo que, assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. O engano da mentira não só é apenas, quer que eu repita o versículo? 2 Coríntios 11, versículo 3. Não só esse engano, a mentira não é apenas um problema moral, mas espiritual, estratégico. O maligno, ele usa isso através de manipulações. Você viu qual a dúvida que foi colocada em Gênesis 3 na mente de Eva? Até então eles não conheciam o engano, o erro, a desobediência e o pecado. Eles não conheciam isso, mas se depararam com essa, entre aspas, sedução. Eu digo sempre aos homens, né, que muitas vezes a loucura desse mundo, né, e a forma com que as coisas acontecem ou estão acontecendo, que tem muito cara, né, isso eu não falo de hoje, eu falo faz tempo, mas muito cara que de repente se acha o bonitão, de repente. Por quê? Porque alguém deu espaço de maneira sedutora e o cara deve imaginar, acho que o meu regime está dando certo, acho que a academia está funcionando. Eu, em ministração para os homens, eu digo, queridão, sai de casa com revelação espiritual, sai de casa com discernimento, porque se você visse a cara do ponto de vista espiritual, quem é que pareceu se sentir impressionado com você ou tentando te seduzir, você falaria pernas para que te quero, ou então poder de Deus nos meus lábios para dizer, sai fora, está amarrado em nome de Jesus. Eu estou falando das tentações, das loucuras que acontecem e que de repente o bobinho, né, não é o inocente, mas quase que o burro mesmo, não vê que aquilo lá é uma estratégia do inimigo. Eu estou falando de uma área, mas nós podemos relacionar muitas áreas, aonde o inimigo ele envolve, ou ele tenta envolver de uma maneira muito sedutora, tenta envolver de uma forma aonde você fique vulnerável. E qual foi a argumentação para Eva? Será mesmo, não foi isso que o diabo falou para Eva? Será mesmo que vocês vão morrer? Será mesmo que isso seria a morte para você? Esse, entre aspas, poder de argumentação, ele nos faz conhecer, só um minutinho, só para eu me pegar aqui uma anotação que eu tinha feito. É muito louco, porque nós encontramos nesse poder de sedução que o inimigo tem exatamente a forma de explorar, e o coração do homem, que é altamente enganoso, ceda ao pai da mentira. O diabo não foi classificado simplesmente como mentiroso, mas a origem de toda mentira Jesus denunciou e colocou
ele como o pai da mentira, desde do paraíso, desde do lugar onde Deus criou homem e mulher. Ele foi homicida, está em João 8,44, desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O inimigo ele não cria nada, ele cria os disfarces. A sua principal arma é o engano e o medo. A mentira, ela é o recheio das duas armas que nos levam a abismos muitas vezes, que é o engano e o medo. Quantas pessoas foram vítimas de situações em outras épocas, em outros tempos, em outros momentos, mas quem já viu isso acontecer com a tua própria vida? Eu não estou me referindo só a uma situação como o exemplo que eu citei, mas tantas vezes de decisões em diferentes áreas, relacionado à família, relacionado ao trabalho, relacionado a tantas coisas diferentes. E você reconhece: eu me iludi, eu me perdi, eu tomei a decisão errada, eu fui enganado. Ou então, eu vivi debaixo, por uma vulnerabilidade, eu vivi debaixo do medo que apavora, do medo que aprisiona, do medo que nos leva a cativeiro. Você pode levantar suas duas mãos ao céu e falar: Senhor, eu não estou recebendo só uma palavra teórica, eu estou recebendo hoje todos os ingredientes, o poder da unção que vai quebrar o jugo do engano e do medo. Eu não serei cativo do engano e do medo. Eu não aceito mais, em nome de Jesus, e eu me revisto de todas as armas que o Senhor tem para a minha vida, aleluia. Preste atenção a isso, em 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5, destruindo os sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O que está denunciado aqui pelo apóstolo Paulo? Que tanto os sofismas, tanto as fortalezas, através do medo, através do engano. Você se lembra da argumentação do diabo com Eva? Eva argumentando por influência com Adão. O desastre aconteceu. Por isso que Paulo define muito bem quem era o primeiro Adão. O primeiro Adão, ele era alma vivente, que foi corroída, que foi destruída através dessa opção, dessa escolha, da desobediência a Deus. Mas Paulo fala do segundo Adão. Se o primeiro Adão derrotou o homem, Jesus veio como homem e não foi influenciado pela serpente. Ao contrário, venceu a serpente. Você se lembra que no momento final, quando Jesus ele transpirava sangue, naquele momento que ele chegou a orar: seja feita a tua vontade, mas se for possível, passa de mim esse cálice. Naquele momento, eis que surge uma serpente e Jesus pisa a cabeça da serpente. E a palavra, Paulo ele afirma: o primeiro Adão era alma vivente, o segundo Adão é espírito vivificante. Você consegue entender bem? Não escapou nada para você? O primeiro Adão, aquele primeiro homem criado por Deus, foi influenciado, perdeu para o inimigo, perdeu para o diabo, né? Não viveu mais no paraíso, no jardim que o Senhor tinha criado para o homem, foi expulso, teve que labutar, teve que trabalhar, teve que desenvolver, quando Deus tinha já determinado que ele fosse soberano, que ele dominasse sobre a terra, que ele sujeitasse a todas as coisas. Você está entendendo a influência que tem no mundo espiritual? Só que Jesus, ele resgatou a condição inicial. Jesus, ele oferece para mim e para você
retornar à condição original, antes do pecado. Como é possível isso, bispo? A gente vive nesse mundo, a palavra não revela que o véu foi rasgado, que o Santo do Santo, o acesso que nós temos ao Santo do Santo nos pertence, que Ele conquistou para nós, e que a proposta inicial de Deus para o homem, dizendo crescei, multiplicai, sujeitai a terra, Ele está dando o que para o homem? Soberania. Não mais viver debaixo dessa influência. Agora, cabe para qualquer um de nós viver uma vida vulnerável, uma vida que é só pela misericórdia que a gente consegue viver, vivendo não de vitória em vitória, de glória em glória. Preste bem atenção a isso e traz para você. E começa a se posicionar diante de Deus e a reivindicar de Deus e falar: Senhor, se é possível, eu quero esse resgate, eu quero voltar ao plano original. Eu não quero ser alma vivente que vai ser salvo, vai viver a eternidade pela tua misericórdia, mas o mundo sofrido é só decepção, é só frustração, é só depressão, é só laço de tristeza na minha vida. Acabou em nome de Jesus. Isso é resultado do engano, isso é resultado do sofisma, isso é resultado do medo, não te pertence. E quando Deus me deu a vitória completa, com 14 anos de idade, sobre o espírito de medo, eu sei que guerra eu estava enfrentando, eu sei o que eu sofri, e do roubar, matar e destruir que o diabo queria fazer, porque de alguma maneira, no mundo espiritual, foi percebido no mundo espiritual, de que aquele narigudinho, não, eu não era tão narigudo. Não, com 14 eu já era. De que aquele turquinho tinha um projeto de Deus para ele. Eu não estou me valorizando, eu estou dizendo que esse projeto, ele existe para você também. E que o inimigo não pode anular. Deus deu para aquele que é não alma vivente, mas espírito vivificante, o poder da conquista, do resgate. Eu posso até, não fala Coríntios a respeito disso, eu posso me sentir atribulado, mas eu não vou me sentir angustiado. Eu posso me sentir perplexo, mas eu não vou me sentir desanimado. Então o Espírito Santo de Deus quer colocar fogo, quer colocar unção, quer colocar intimidade, quer colocar poder, aonde todos os sofismas, aquela verdade que não é verdade, que tem aparência da verdade. Eu posso dar uma explicação na matemática, o que é sofisma. Uma equação que parece estar toda certinha, sabe aquelas equações imensas? Está toda certinha, mas a premissa está errada. Então você aparentemente está construindo a tua vida em cima de um sofisma. Não, Senhor, eu quero ser resgatado, eu quero hoje ser liberto de todo espírito e cativeiro do medo, eu quero ser liberto de todo o sofisma, porque a tua palavra me ensina em Coríntios 10 a levar todo pensamento, porque toda luta acontece aqui na cachola, toda luta acontece na alma, toda luta acontece nos teus pensamentos. Quando Provérbios 23 fala: assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Querido, não deixa mais o inimigo mentir para você, não deixa o inimigo mais dizer para você quem você é. Não é o inimigo, não é no espelho do inimigo que nós vamos nos posicionar. Mas Senhor, eu quero o resgate, eu quero ser em nome de Jesus, como o segundo Adão, que o Senhor me deu acesso, espírito vivificante, por onde você passa. Ao contrário, não é você que vai estar atolado de tristeza, atolado de depressão, atolado de frustrações. Não, por onde você passar, aonde existir a frustração, onde existir o medo, as pessoas vão ser livres, libertas, vão ser curadas. Dá um glória a Deus, aleluia. Enche o teu coração dessa palavra, não seja ouvinte, assistente, mas seja: Senhor, é verdade isso, o Senhor escolheu essa data para me comunicar tudo isso, eu tinha esquecido disso, então hoje eu estou me reposicionando para isso, em nome de Jesus, aleluia. Ser livre das amarras, ser livre de todo cativeiro, ser livre, ser livre. O resgate. Crescei,
você vai crescer. Você vai crescer espiritualmente, você vai crescer, aleluia, no conhecimento de Deus, você vai crescer, multiplicar. Querido, em nome de Jesus, você está liberado da temporada de caça. Não é caçar nenhum animalzinho, não. Você vai à caça de todas as bênçãos, de tudo que está liberado. Você vai ter uma nova dinâmica na tua vida. Eu acordo toda manhã, querido, tem um dispositivo que a gente liga e que o Senhor já me coloca na adrenalina de manhã cedo, e o Senhor me emociona, aleluia, e o Senhor começa a me dar caminhos, estratégias, possibilidades, o Senhor me enche de convicção, que aquele dia vai ser um dia maravilhoso. Bispo, e se no meio do caminho acontece, eu já estou preparado para enfrentar. Deus não quer ver a tua vida nem o seu povo fragilizado. Essa unção está disponível. Você é espírito vivificante, vivifica a tua própria casa, vivifica em nome de Jesus, aleluia. Muda a tua conduta, muda a tua forma. Cheguei na casa do meu Deus. Eu não vou cantar do mesmo jeito que eu sempre cantei, eu não vou orar do jeito que eu sempre orei, aleluia. Eu quero viver essa dinâmica, eu quero ser esse espírito vivificante, em nome de Jesus, aleluia. O que o diabo faz? Questiona a palavra, distorce a palavra, substitui a verdade por uma versão conveniente, provocando também o engano. Amém? Olha que loucura. Quando você vê Jesus sendo tentado no deserto, que cenário foi esse? Cenário de medo ou de engano? Tentativa de engano. E olha que absurdo. O diabo tem a pachorra, ele tem a capacidade de tentar Jesus, de enganar Jesus com a própria palavra de Deus. Eu posso dar uma dica ontem que é chocante. Quando Jesus, ele fala, e domingo passado nós tínhamos falado sobre isso, está até no corte que a gente colocou no Insta, de que errais por quê? Porque não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Vocês se lembram que domingo passado eu falei que nunca eu conheci alguém tão amigo da Bíblia quanto a Bispa Sônia? Vocês se lembram disso? A gente fez uma viagem nos Estados Unidos há muitos anos atrás, de carro. A viagem durou umas 8 horas. 5 horas ela estava meditando na palavra. E eu disse domingo passado, ela não estava preparando um estudo para um encontro mais que ver e ela tinha que preparar palavras. Não, ela estava se alimentando da palavra. Meu Deus, se Jesus com 12 anos, ele ensinava os religiosos, os doutores na lei, ele no templo, quando o diabo chegou falando, está com fominha? Então é fácil, pega essas pedras, transforma em pão. Jesus vai na lata. Jesus vai na lata. Ele responde colocando o princípio espiritual. Poderia ser um sofisma, não poderia? Ele ceder, até porque ele estava com fome. Quantas vezes a gente se apoia, muitas dessas vezes até na palavra de Deus, querendo assinar a carta em nome de Deus? Por quê? Porque o nosso fundamento não é aquilo que são os princípios. Nós simplesmente estamos pensando algo dentro da palavra de Deus. Eu digo às vezes que é muito legal o versículo diário, Tinha antigamente, não sei se tem hoje, uma caixinha de promessa que você tirava o versículo. Mas muitos... Não, amém, não tem nada... É só discernir, porque eu brincava quando era um teen, e eu falava, está parecendo isso para mim mais horóscopo cristão, horóscopo gospel, do que uma caixinha de promessa, só faltava dizer, não viaje hoje, porque você pode ter um acidente. Toda palavra é uma bênção muito grande, mas toda palavra está debaixo de um texto, de um contexto e de um subtexto.
Então, o que vai me nortear? Princípios espirituais, mas para que eles existam, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso ser amigo da palavra, eu preciso dos cursos do CA, não para cumprir tabela ou para simplesmente fazer, mas para que eu aprenda a me aproximar da palavra de Deus, e quanto mais, melhor. Quanto mais respaldo eu tenho, porque aquele que escreveu e registrou todas aquelas palavras, ele não deixou uma receita e foi embora, ele interage com a sua palavra, e é tão lindo quando de repente você está se inspirando em uma direção que você precisa tomar, mas vem a palavra e revela para você e te mostra que o embasamento não é aquele, que ali a gente vai estar pegando uma via errada, que a gente pode estar indo atrás de um abismo. Eu quero liberar o poder dessa palavra na tua vida. Tudo que existiu, todas as perdas, todos os prejuízos, todas as faltas, por causa de engano e mentiras do inimigo, aquele que é pai da mentira, tudo está sendo cancelado. Todo o prejuízo, todo o resíduo desse prejuízo, todas as coisas que tinham sido guardadas numa gaveta que você nem se lembrava, todas as coisas que distraíram você, todas as coisas que aprisionaram você, isso que eu falei agora há pouco, esses sintomas. Bispo, por que eu não vivo uma vida de glória em glória, de vitória em vitória? Eu não estou falando só de vitórias, não, muitas vezes, e no discipulado, pena que boa parte não participa, mas o Senhor estava e está nos dando um estudo sobre o livro de Tiago, que é muito chocante, mas a gente estava falando agora, quantas vezes a gente fala que eu estou vivendo e de repente o inimigo se levantou. Esse papo vira um papo xarope para Deus. É como se você estivesse falando, olha, aquela parte na Bíblia que diz, na tua palavra, que diz que não caiu um fio de cabelo da minha cabeça sem que o Senhor tome conhecimento, eu risquei, tá? O Senhor não tem mais compromisso com essa palavra. Se eu sei que não cai nenhum fio de cabelo, muitas vezes não é o inimigo que se levantou, mas é a aprovação que eu preciso ter, que Deus quer me dar. E quando, você sabe uma coisa que eu aprendi dentro da unção apostólica? Enfermidade, que é a ação do maligno, a gente ora e a pessoa é liberta na hora, ou ela está num processo onde a cura já está vindo. O tempo que ela vai ser estabelecida pode ser um tempo de prova para o nosso Deus. De novo, lá no discipulado, eu comentei que aquela frase do Bispo Tide é enigmática para mim, porque ele estava vendo uma situação e a gente estava conversando e ele disse, pai, eu tenho certeza que essa situação, quando chegar lá no céu, o diabo que vai estar no juízo vai dizer, opa, esse BO eu não assino não, isso aí foi por conta dele, foi ele mesmo que resolveu fazer isso. Você está entendendo o que significa? Então, em nome de Jesus, hoje nós estamos dando um basta para tudo aquilo que, se tinha sequela na tua vida, está caindo por terra. Outra blindagem que o Senhor quer nos dar para nós terminarmos: não aceita jamais a tentação do inimigo de participar das suas mentiras. Os dois lados. Toda tramóia, toda ação contrária, todo ataque do inimigo para me prejudicar com as suas mentiras, para me prender, para me tornar cativo, ou para tentar me enganar. Eu tenho armas, que é da nossa milícia, e são poderosas em guerra. Eu vou levar todo pensamento cativo. Começa a orar a Deus em tudo. Venha à tua mente, venha à tua cabeça um pensamento teu com você mesmo. E você vai fazer um filtro e vai dizer, Senhor, esse pensamento não é teu. E a tua palavra diz
que eu preciso ter a mente de Cristo, então eu estou levando o cativo. Aquilo que me agride, aquilo que me assusta, aquilo que me preocupa, aquilo que me deixa num estado assim, assado. Senhor, eu estou levando esse pensamento cativo a Ti, obediência a Ti. Eu não quero ter e eu não vou ter esse pensamento. Chegou, se levantou uma coisa onde parece que o pessimismo fez parceria comigo. Eu não vou aceitar, Senhor, eu vou enxergar com os olhos da fé. Bispo, mas é simples assim? Sim, é simples se você tiver uma atitude espiritual. Esse negócio parece estar degringolando, acho que ele não vai dar mais certo. Opa! Quando provado, eu preciso que a provação cumpra o seu ciclo. Oh Deus, eu amo quando o Senhor coloca no coração aquilo que foi perdido, aquilo que foi esquecido, aquilo que foi deixado para trás. O Senhor fala no meu coração: volta, vai lá, resgata. Eu vivi experiências assim em muitas áreas. Na experiência profissional, hoje, um dos meus maiores clientes foi meu cliente por muitos anos. Tinha cancelado o contrato, perdi contato com ele. E um dia o Senhor falou no meu coração: volta, resgata. Eu fui com tudo. Durou o ciclo que era necessário e eles voltaram. E hoje são um dos maiores clientes da agência. Se eu não tivesse ouvido, se eu tivesse aceitado, me conformado, fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Com relação ao engano e com relação ao medo, não entra numa discussão emocional com ele, dentro de você mesmo. Eu sempre disse que o medo não se negocia com ele. Se vence desligando ele. Mas eu estava pensando desse jeito. Não só começa a pensar de outro, mas toma atitude, demonstrando que você está pensando de outro jeito. Amém? Eu quero que seja derramada sobre a tua vida uma porção e uma bênção e uma unção especial. Ontem o apóstolo ministrou, enviou, liberou sinais, prodígios e maravilhas nas igrejas. Nós vamos orar por isso, em relação às outras pessoas, mas nós vamos viver isso dentro de casa, entre nós. Quem sabe que precisa dessa marca? Sai do teu lugar, vem aqui para frente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso que eu estou falando, não negocia. Foi aquilo que Jesus fez com Satanás, respondendo dentro da palavra, mas no contexto. Dentro da primícia, dentro do princípio espiritual. E o diabo não conseguiu resistir. E o diabo saiu fora. E os anjos começaram a servi-lo. Faz parte dessa vitória que Deus está te dando hoje, está me dando hoje. O Senhor está trazendo lembrança, muitas coisas, na minha vida. E eu garanto para você, em nome de Jesus, passado essa fase, tem ordens expressas do Senhor em direção à tua vida. Anjos vão começar a te servir com essas ordens expressas do nosso Deus. No lugar da vergonha, dupla honra, é agora. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para que seja distribuído o cálice e você tenha nas tuas mãos nesse momento que nós vamos estar orando. O que Deus pede, e eu vi isso acontecendo na ceia, para que o Senhor me encha, eu preciso me esvaziar. E hoje, você vai se esvaziar de todas as sequelas, de todos os resíduos, de todos os prejuízos que o engano e o medo causaram. Eu vou pedir uma coisa para você também. Se por defesa, entre aspas, de alguma forma, a mentira fez parte da tua vida, quebranta o teu coração e pede perdão ao Senhor. Se esvazia. Se esvazia.
O Filho de Deus, ele se esvaziou naquele momento, no cenário, no lugar onde ele pisou a cabeça da serpente. Foi quando ele se esvaziou por completo. Depois ele foi perguntar para Deus, já na cruz: por que me abandonaste? Ele não estava falando do abandono. Ele estava falando de uma coisa muito prática. Toda aquela mentira que começou no lugar onde Deus criou o homem. Passaram 4.000 anos. Era muito lixo acumulado. Jesus levou todo esse lixo. Deus não podia mais olhar para ele. Porque Deus não compactua com engano, com lixo, com pecado. Mas o mundo foi transformado. Como a gente tem pouca experiência com isso, o mundo, o domínio, não está mais na natureza adâmica, nessa herança adâmica da alma vivente que foi enganada, que foi expulsa dessa condição. O resgate da soberania aconteceu. O resgate. Por isso que agora o Senhor está falando, se eu tinha por hábito falar meias verdades, por medo, por hesitação, por uma mentira branca, só para não deixar a coisa estourar, se desliga disso. Fala: Senhor, me perdoa. Eu me lembro que no meu trabalho, quando eu fui mandado para Brasília, na Globo, eu trabalhava com 5 profissionais da mesma área que eu, todos muito loucos. O cara tinha capacidade, quando tocava o telefone, de dizer: se for para mim, diga que eu não estou. Eu falei: cara, eu não vou mentir. Isso é muito Caxias, né? Eu falei: cara, eu não vou mentir. Sabe que para Deus não tem errinho e errão. Não tem... o cara falou uma palavra, meu pai falava de baixo calão, um palavrãozão. Qualquer palavra chula. E às vezes não é nem palavrão. É chocarrice que sai da minha boca quando eu estou tirando pele de alguém e passei do limite de uma brincadeira. Qualquer coisa. Para Deus não tem essa diferença. Então, Senhor, eu quero essa soberania na minha vida, do Espírito vivificante do segundo Adão. Eu quero pisar na cabeça da serpente como o Senhor pisou. E para mim, essa imagem é enigmática, porque foi a serpente que enganou, que mentiu. E eles acreditaram. Aí vem o Filho de Deus e pisa na cabeça da serpente. Não é a palavra que nos diz que em breve nós vamos pisar a cabeça da serpente? Oh, Deus do céu! Eu quero me lançar nas tuas mãos, Senhor. Teus filhos também, eu tenho certeza disso. Nós estamos segurando o pão e o cálice, Senhor. A vitória está aqui. A vitória está aqui. A vitória está no pão. A vitória está no cálice, a vitória está no corpo de Cristo, que foi triturado, machucado, a vitória está no sangue do Cordeiro. Senhor, eu quero te louvar, te agradecer, meu Deus, aleluia, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração, declara, aleluia, eu quero me esvaziar, Senhor, mas me enche agora, aleluia, me enche agora. Eu me esvaziei, Senhor, a minha mente se abriu, o meu coração se abriu, Senhor, eu me esvaziei. Eu não sou cativo das mentiras que o inimigo colocou sobre a minha vida ao longo do tempo. Eu não sou cativo, eu não vou viver esse medo. Pastores, vamos colocar o óleo da unção, e na hora que o óleo tocar o teu fronte, você vai saber, foi o Senhor que te tocou, e a mentira caiu por terra. Oh, a alma vivente que é consumida caiu por terra. O Espírito vivificante, o Espírito Santo de Deus encheu a tua vida em nome de Jesus, aleluia. Recebe em nome de Jesus.
está lindo. Aleluia. Pro mais profundo, eu tenho sede da tua presença. Como criança, se lança. Levante suas mãos. Olha para o pão. Olha para o pão. Nós éramos derrotados. Ele foi triturado. Foi pelas pisaduras dele que nós fomos sarados. Olha para o pão. Fala para o Senhor. Eu era presa. Eu estava dentro de um cativeiro, mas o Senhor me libertou. Eu tinha perdido a soberania, mas o Senhor a resgatou. Aleluia. Oh, eu não vou passar por esse mundo, por essa vida de uma maneira normal. Eu vou viver o sobrenatural que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Senhor, nós te amamos, meu Deus. Não queremos esquecer jamais que não estamos debaixo de nenhum engano, nenhum sofisma, nem cativo pelo medo, mas estamos vivendo o resgate para ser espírito vivificante aonde estivermos. Em nome de Jesus, comei dele todo. Vire para a pessoa que está do teu lado. Glória a Deus. Não, vem os dois. Ah, não, tem aqui.
Fala, querida irmã, tenho muita alegria em te anunciar. Não existe mais cativeiro, prejuízo, do medo, do engano. O Senhor nos livrou, né? Nessa noite. Eu e você seremos Espírito vivificante. Retornamos com o resgate do Senhor a condição de ser soberano, de viver na liberdade, de vitória em vitória, de glória em glória, debaixo de provações. Mas o Senhor nos dará a vitória completa até o dia que não estaremos mais aqui, mas na mesa do banquete, vivendo a festa preparada para todos que o amam. Em nome de Jesus, te vejo lá. Amém. Levanta teu cálice e declara: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte pela vida. O meu Redentor vive. De novo, o meu Redentor vive. Bebei dele todo em nome de Jesus. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Você tem que pular. Você tem que pular. Você tem que dançar. Você tem que ser arrebatado agora. Vai, vai, vai. Até transbordar. Derrama tua glória. Derrama tua glória. Posso pedir 3 minutos para vocês? Deus encheu muito meu coração na hora do encontro de oficiais, falando sobre o nosso posicionamento, a nossa atitude. E eu vi nessa semana Deus demonstrar isso através de um testemunho que o Alexandre e que a Fernanda viveram. Eu queria que aqui mesmo, onde você está, a gente vai dar a bênção em 2 minutos, 3 minutos. E eles vão resumir e vão contar para a gente o que aconteceu. Amém? Vem cá. Aí a gente vai dar a bênção e vamos voltar para casa. Olá, pessoal, boa noite. Bom, a gente contar rapidinho, 3 minutos é fast. A gente estava em casa, né, malhando na academia do prédio, e eu sofri um pequeno acidente. Uma barra de ferro enorme caiu na minha cabeça e eu fiquei meio tonta, né? Uma barra de ferro, aquela que a gente puxa, aquela grandona, uma barra de uns 6, 8 quilos mais ou menos. E eu sou uma pessoa muito tensa com essas coisas, então eu vou logo no hospital ver, né? Mas eu não fui. Eu não só não fui, como eu passei a noite com dor de cabeça. O Alexandre também, no mesmo dia, na mesma hora, ele prendeu o dedo. Ele não teve nem tempo de reclamar da dor do dedo, porque a barra caiu na minha cabeça em seguida. Então, e eu não fui na igreja. Na igreja, eu não fui no hospital. É perto da minha casa, o Samaritano, eu não fui. No dia seguinte, eu ia de manhã, mas a gente tinha marcado o personal, então eu não fui. Eu malhei com a dor de cabeça. Isso não é uma coisa comum, e eu fui. Quando o personal foi embora, a gente saiu, a gente foi no hospital. E no hospital eles atendem muito rápido, o Samaritano é espetacular. Mas aconteceram umas coisas que prenderam a gente no hospital.
por um certo tempo lá. E no momento que a gente finalmente foi sair do hospital, até teve um exame que fizeram em mim 2 vezes, um teste. E eu ia dizer que já tinham feito outra vez, mas eu falei, não, tudo bem, deixa eu fazer. E na hora que eu estava saindo de lá, Deus me parou mais um segundo. Eu parei para olhar um apartamento. Falei, nossa, a gente morou ali, né? Não sei, quer dizer, depois eu soube por quê. E quando a gente virou, veio um pedinte, né? Um morador de rua. E difícil de falar. E esse morador de rua, que normalmente quando eu passo são muitos em Botafogo, né? Então a gente atravessa a rua, a gente não vai, a gente diz, na próxima vez. E dessa vez a gente foi na direção dele. E eu parei e era o Pedro, né? O Pedro pediu um dinheiro e eu não costumo andar com dinheiro na bolsa. Mas eu trouxe uma camisa para Marta de São Paulo e eu estava com dinheiro na bolsa que ela me deu, dinheiro vivo. E eu tinha 2 notas de R$2 e uma nota de 100 e o Senhor me falou, dá de 100. Eu falei, Senhor, é drogado, Senhor, tem certeza? E ele falou, e eu fiz assim para o Alexandre, mostrei uma de 2 e uma de 100, fiz assim, ele fez assim para de 100, tá bom, eu entreguei. E a gente entregou, ele agradeceu, eu e o Alexandre viramos as costas e voltamos juntos, no mesmo segundo. E falamos para ele, nós podemos orar por você? E aí quando eu olhei para o Alexandre, a gente já ali começou a chorar e o Senhor já começou a trabalhar naquele momento. E o Pedro tirou a mochila dele, jogou a mochila no chão, tirou o boné, ele tirou o chinelo que ele estava usando. Ele chegou para trás, abaixou a cabeça e disse, por favor. E ali a gente começou a orar pela vida dele. O Alexandre começou primeiro e eu botei a mão no ombro dele. E ele falou, por favor, bota a mão na minha cabeça. Eu botei a mão na cabeça dele e ali o Senhor foi falando e nós fomos orando pela vida dele, né? Porque nós não sabemos o que ele precisa, o que precisava ser mudado naquela vida. Eu não sabia quem era, mas eu olhava para ele, eu olhava para aquele homem, eu achava ele tão lindo, bispo, lindo. Eu olhava para ele com o amor que o Senhor tem pela vida dele, por aquela vida linda que estava ali, que estava todo mundo se desviando dele, com medo dele. Ele falou, as pessoas têm medo de mim, eu não quero roubar ninguém. E quando a gente terminou a oração, ele perguntou, vocês são pastores? Eu disse, não. O Alexandre disse, ainda não. Eu disse, aleluia. E aí ele falou, eu fui servo de Deus, eu fui missionário, mas aconteceram coisas na minha vida que eu não consigo perdoar e por isso hoje eu estou na rua. Eu falei, Pedro, Jesus morreu, Pedro, pelos teus pecados. Olhei no olho daquele homem e falei, você entende que se você não se perdoar e não perdoar quem você tiver que perdoar, o sacrifício dele foi em vão? E eu disse, Pedro, ele te ama tanto que ele tacou uma barra de ferro na minha cabeça para eu vir aqui te falar isso. Eu estava lá em casa e sofri um acidente e eu vim no hospital hoje e eu vim nesse horário, eu vim nesse momento porque eu creio que Deus queria que a gente te encontrasse. E aí o Alexandre falou do pastor Gabriel, né? Ele falou, eu tenho problema com drogas, e ele mencionou o pastor Gabriel, o testemunho dele. E ele falou, eu já vi pessoas com problemas, com drogas e outros problemas, e Deus transformar a vida deles, e Deus dar família, e Deus fazer muitas coisas. Ele pode fazer também pela sua vida, Pedro. Então, ali, Senhor, nós estamos num relógio de oração, na diaconia, e isso já foi resposta de oração. E nós temos orado, né? Hoje mesmo foi o meu dia, e eu orei ao Senhor, para que a gente veja essa igreja cheia, para que a gente veja essa igreja lotada. E se cada um de nós aqui orar por um Pedro, essa igreja vai estar lotada. Que Deus acenda no coração de todos vocês, e no meu e no do Alexandre, e que vocês não precisem de uma barra na cabeça para isso. Porque é sobre isso, gente, é sobre esse amor. Sabe, todos os milagres que Deus está fazendo na minha vida e na vida da minha família, eles são pequenos. Se aquela oração que eu fiz, se aquela semente que a gente plantou na vida daquela pessoa frutificar, a pastora Rebeca falou,
A gente não sabe. Aquele ali pode ser o último dia de vida dele e ele teve a oportunidade de aceitar o Senhor. Eu não sei do Pedro, eu espero um dia, a gente chamou ele para vir aqui, eu espero um dia ver ele entrar aqui ou cruzar com ele. Mas se não, a gente vai se ver na glória, eu tenho certeza. E a gente está muito feliz. Para mim, podemos ampliar esse tempo domingo que vem até para novas barras, não estou brincando, para novas vidas alcançadas, em nome de Jesus. Mas o maior milagre, bem Martinha, o maior milagre de todos, poderia ser contado muitas outras coisas, mas a salvação de uma vida continua sendo o maior milagre de todos. Só um detalhe, gente. Quando eu saí de lá, naquele momento, quando a gente acabou a oração, ele olhou pra gente e ele falou: eu estava muito confuso, desnorteado, eu não sabia para onde eu ia. E a minha mente clareou. Agora eu sei o que eu vou fazer quando eu sair daqui. Então, só esse detalhe muito importante. Não tem preço. Podemos encontrar na glória, ou podemos estar em algum lugar algum dia e ele está pregando em uma igreja. Talvez em uma igreja nossa, ou em outra igreja. O livramento que eu tive essa semana também, assim, a bispa estava falando, né, que Deus vai nos dar muitos livramentos, né, toda ceia, sempre essa palavra é liberada sobre as nossas vidas. E essa semana eu estava indo de trabalho de moto, né, e aí eu parei no sinal e ali aguardando, eu sempre estou de olho, né, para ver se tem alguém e tal, estou sempre ligada. Daí passei o sinal, estava chegando na casa do paciente para atender e de repente parou uma moto assim do meu lado e falou alguma coisa. Só que eu não conheço, parti, fui embora. Quando eu chego, acelerei, fui embora. Quando eu acelerei, ele acelerou também e me fechou. Quando ele me fechou, e eu tirei a minha aliança de ouro do casamento, eu tirei e coloquei uma de moeda, aquele material amarelo, mas de moeda, né? E aí, grossa e tal, aí ele parou, me fechou, aí puxou a pistola, botou na minha cara e falou assim: passa a aliança. Eu falei: calma. Um rapaz bem apanhado, não tinha cara de bandido, era acima de qualquer suspeito. Moto nova, capacete, mochilinha, bonito, rapaz bem apanhado. E eu falei para ele: calma, que eu vou te dar. Isso no meio da rua. E eu tentava tirar a aliança e ela não saía. Eu falei: calma, e o negócio apontado na minha cara. Eu falei: calma, eu vou te dar. Aí eu fui, cuspi a mão toda e eu falei, aí saiu, falei: toma, vai na paz. Aí eu fiquei paralisada, né? Porque na hora você começa a tremer tanto que eu tentava, a moto é pesada, eu tentava tirar a moto, eu não conseguia. Aí vieram outras pessoas ali: tá tudo bem, levou teu celular. Não, ele não queria, ele é ladrão de ouro. Tem uma quadrilha aí rodando aí que ele só quer ouro, né? Então ele vê alguma coisa brilhosa, ele já quer. Então assim, eu louvo a Deus pelo livramento, porque se alguém fizesse qualquer coisa, ele poderia ter me dado um tiro, porque ele não estava de brincadeira. Então assim, eu louvo a Deus pelo livramento. E interessante que geralmente você fica com raiva, né, com ódio daquela pessoa que te levou a algo. E naquele momento eu não tive esse sentimento. Eu falei: Senhor, abençoe esse rapaz. Porque não deu, na hora não deu para falar. Mas eu falei assim: eu não tive sentimento de raiva, entendeu? Então assim, depois eu orei por ele e eu falei: amém, estou tranquila. Glória a Deus pelo livramento. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Eu vou dar a bênção, mas eu tenho a sensação que nós poderíamos ficar muito tempo aqui contando testemunhos, e vamos ter todo domingo essa expressão espontânea de contar aquilo que Deus tem feito. Amém? Levante suas mãos em nome de Jesus. Vocês podem procurar eu quero chamar alguém que fez 28 anos nessa quinta-feira. Cadê a Ganhuma? Vem cá, Ulisses, junto. 25, eu errei. Opa, claro, pode. Dá testemunho. Não.
Já que é o dia do testemunho, senta, irmão. Aleluia. Não, irmãos, posso dar muitos testemunhos, mas eu quero dizer assim que nessas 2 semanas passadas eu passei por uma situação bem difícil na minha saúde. Estou passando por um tempo de um processo de transformação que é do corpo feminino, que é natural, que vem em algumas mulheres com uma potência muito grande. Eu fui uma premiada nessa potência toda, mas assim, eu tenho visto a alegria do Senhor na minha vida, eu tenho visto o renovo do Senhor. Eu nunca pensei, bispo, que hoje eu podia estar aqui desse jeito, com essa alegria de Deus na minha vida. Uma coisa que eu tenho orado lá em casa, tenho agradecido a Deus pela sua vida, por aquelas orações que o Senhor coloca lá no grupo, porque teve muitas vezes na semana passada que eu não conseguia levantar, e depois da oração eu levantava. Então é importante. Eu vi o bispo falando aqui uma vez, ele disse, às vezes eu coloco a oração lá, vocês nem estão ouvindo a oração. Não coloca nenhuma mãozinha de que ouviu a oração. A gente perde com isso, né? A gente perde. Nessas 2 semanas para trás, teve muitos dias que quando o Senhor, eu estou dizendo isso porque eu sei que essas coisas, elas renovam as forças da gente, e a gente entende que a gente está fazendo aquilo que é para fazer. É isso. Porque às vezes o cansaço de nenhuma resposta, o cansaço da falta do retorno da igreja que somos nós, aí às vezes a pessoa pode pensar assim, nossa, não está funcionando, não funciona, não tem. Então assim, esse feedback eu acredito que a gente, como igreja, a gente precisa colocar lá, né? E eu fiquei com vontade de colocar lá, dizer isso, mas acabei que não coloquei, porque pode incentivar outras pessoas a receberem isso, né? Então assim, a gente sabe que o cansaço está tremendo, está muito grande, o negócio está, mas a alegria do Senhor é a nossa força, e como igreja nós somos muito fortes, nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Então é um milagre eu estar aqui hoje assim, eu estou alegre, eu estou feliz, eu não estou forçando, eu não estou cansada, e eu fico maravilhada de ver assim essa alegria de Deus na minha vida, e essa força. E amém. Amém. Glória a Deus. 2 coisas que nós ouvimos. Primeiro, abra a tua boca, fala do amor de Deus para as pessoas. Se eles não virassem juntos, inclusive eles me contaram, em se comparecendo do Pedro, não teria acontecido nada disso. Mas foi muito oportuno, e que a gente possa voltar e fazer isso. Em segundo lugar, entender o poder da oração, o poder da comunhão, o poder de Deus, de estar num grupo onde eu sei que eu não estou lutando sozinho, mas é a igreja de Jesus Cristo, a quem foi dada toda a autoridade. Amém? Queria chamar o pastor Gabriel, a pastora Rebeca. Nós vamos orar pela vida deles, também pelo aniversário. Amém. Alguém mais fez aniversário nos últimos dias? Por favor, meu Deus do céu. Quem fez? Ela está aqui. Quem mais a gente não orou ainda? Yuri, onde você estava, lindão? Glória a Deus. Levante suas mãos. Senhor, nós somos muito gratos pela vida dos teus filhos, teus servos, meu Deus. E o Senhor nos faz encerrar esse culto com a tua bênção, tendo o privilégio de orar por eles, meu Deus, de entendermos, Senhor, o verdadeiro valor, o verdadeiro tesouro, de sermos instrumentos teus. Seja, Pai amado, para ir em direção aos Pedros que existem nessa terra, ir em direção, Pai, à vida que pede socorro e não sabe nem onde buscar. E o teu filho, Senhor, pastor Gabriel, o próprio Alexandre, tem feito isso, Senhor, em frente a um hospital do câncer. Obrigado, meu Deus, por
porque, Pai amado, o ano que está sendo inaugurado na vida dos teus filhos será surpreendente, Pai, como instrumentos teus. Todos os dias haverá testemunhos, Senhor, de como filhos, como aqueles, Senhor Jesus, que são embaixadores, que representam o teu reino. Abençoa agora a saúde dos teus filhos. Abençoa, Senhor Jesus, o envio que o Senhor deu para eles, Pai, que em tudo eles sejam bem-sucedidos, Pai. Vida espiritual, vida ministerial, vida familiar, vida empreendedora, tudo eles sejam bem-sucedidos. Nós oramos com fé, clamamos por isso, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Parabéns para vocês nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida.